A grande ideia que esta crise nos veio trazer é que, apesar dos cortes, apesar de todo um processo de lenta, mas continuada degradação no Serviço Nacional de Saúde, ele mostrou-se como a única estrutura, em termos de saúde, capaz de responder a uma questão com esta magnitude. Claro que há sempre aspectos pontuais que poderiam ter sido melhorados, mas joga-se no imprevisto, joga-se no todos os dias soluções novas e, portanto, eu penso que no global o desempenho do Serviço Nacional de Saúde esteve à altura do enorme desafio e sem precedentes que vamos enfrentando. A segunda questão é de que os próprios cuidados primários, também eles conseguiram fazer uma boa parte daquilo que era suposto fazerem. E penso que o sinal, independentemente de alguma tranquilidade acrescida que os cidadãos podem ter tido, no recurso, por exemplo, ao Saúde 24, é que de alguma forma os próprios cuidados primários começaram a dar resposta, evitando o congestionamento brutal no Saúde 24, que também ele se soube adaptar às novas solicitações e ao aumento brutal dessas solicitações. Em relação aos cuidados primários, a questão que foi feita foi toda uma diferenciação em relação àquilo que era o seu dia-a-dia. E esta passou por quê? Pela criação de circuitos afetos, os célebres ADC, áreas dedicadas ao Covid, a um lado em que os doentes com qualquer tipo de suspeita de hipertermia, doença pulmonar, queixas de resto do foro pulmonar, tinham um circuito absolutamente autónomo, sendo que o resto das atividades foi diminuída em termos presenciais, mas houve um reforço do atendimento por vias, digamos, nomeadamente o telefone. Isto vem-nos trazer um ensinamento para o futuro. O ensinamento para o futuro é de que não vamos deixar de ter um serviço de saúde dual, como alguém já o classificou, nos próximos tempos. Enquanto não houver vacina e imunidade de grupo, vamos ter que continuar a manter cuidados no que respeita ao circuito dos doentes com suspeita deste problema, para evitar a contagiosidade de terceiros, a um lado. Por outro lado, vamos ter que reforçar, agora sim, reforçar claramente aquilo que é a tradição, digamos, do acompanhamento que fazíamos dos doentes até chegar à pandemia. Neste processo de reconversão, no fundo, das próprias unidades, penso que é uma aprendizagem que temos que fazer fundamental. E essa é de que grande parte do que significava algum congestionamento dos serviços nos cuidados primários, uma parte substancial dela podemos ter aprendido que há alternativas a esse congestionamento. Quais são elas? A utilização do telefone, quer no contacto do doente para o médico, quer no contacto do médico para o próprio doente. A utilização este meio da videoconferência é outra forma alternativa que, não substituindo de forma nenhuma a consulta, onde tem que haver exame físico, onde tem que haver uma conversa eventualmente mais longa em função da necessidade de saúde apresentada, em todo o caso constitui, parece-me, uma forma muito escorreita, digamos, uma forma muito cómoda e simultaneamente eficaz de o doente não ter que se deslocar e do próprio profissional de saúde ficar com mais tempo para o atendimento das pessoas que têm a necessidade efetiva de observação. E, portanto, diminuir o fluxo de procuras que desconhecemos até ao momento, fazendo uma readaptação em que ninguém fica a perder. Responde-se melhor porque se tem mais tempo para a consulta do doente que precisa ser observado presencialmente, responde-se mais prontamente e com muito mais comodidade ao doente que pode fazer através do recurso ao telefone ou através da videoconferência. Penso que esta é uma das questões que vale a pena pensarmos. A segunda questão é a de que a estrutura que temos dos cuidados primários, neste momento, há a reflexão também a fazer em relação a ela. E essa reflexão é de que o que foi a criação das unidades de saúde familiar e o que foi a criação, no fundo, da reforma dos cuidados de saúde primários, veio criar, digamos, as unidades de saúde familiar a um lado, o agrupamento de centros de saúde, entidade eminentemente administrativa a outro. O problema que se põe é a de que as necessidades em saúde que hoje verificamos, e já há um tempo que se vinha a discutir esta matéria, obrigam a repensar uma estrutura, digamos, de encontro, já não estritamente administrativo, mas de encontro nas complementaridades do atendimento às necessidades dos próprios doentes. Quero dizer, portanto, o quê? Quero dizer que há que repensar, de facto, a estrutura, a dimensão, centro de saúde, unidade de conselhia, de intervenção sobre uma realidade de conselhia, que até ao momento tem estado polarizada em unidades com bom desempenho, melhoraram o desempenho, que foram as unidades de saúde familiar concretamente, mas há que encontrar agora formas destas
estruturas se encontrarem, criando respostas mais integradas com as unidades de saúde pública, necessariamente, e com as unidades de recursos essenciais partilhados. O terceiro ponto dos cuidados primários, queria dizer, é que os cuidados primários são isso mesmo, são os de proximidade. Como cuidados de proximidade, há uma detecção que temos que fazer e que tem que ver, no fundo, com a lógica da administração do Estado. Isto é, a resposta às questões locais, regionais, tem que ser definida no essencial em termos locais, regionais. Isso significa que vamos ter que começar a sair, digamos, das ilhas absolutamente, ou das linhas completamente paralelas e sem ponto de encontro, que é o poder local, a segurança social, que é os cuidados de saúde, e vamos ter que criar aqui, de facto, um conjunto de sinergias e a capacidade de uma estratégia de abordagem das comunidades e para as comunidades, para que os conselhos que integram este conjunto de atores nos diversos campos da intervenção comunitária, é fundamental que sejam acionados e comecem a ter um papel fundamental na definição de estratégias locais regionais. No essencial, digamos, eram este conjunto de ideias que queria deixar